2 anos atrás eu me dei conta de que eu não lia livros já há muito tempo. Já não sabia mais o que eu gostava e tinha medo de não gostar mais de ler. E também não sabia mais como começar a ler de novo. Eu sei que parece estranho dizer que eu não sabia como começar, já que quando se sabe ler você começa um livro lendo, mas acho que especialmente nos dias de hoje, onde tudo parece ter um jeito certo de se fazer, quase que um ritual a ser seguido antes de começar aquela ação de fato, eu realmente achava que não sabia mais como ler. Ainda mais em um tempo onde tudo e todos disputam a nossa atenção. Como retomar a atenção de algo que exige mais de nós do que um Reels ou até mesmo uma série? Hoje em dia eu leio quase todos os dias e esse vídeo não é um vídeo de regras a serem seguidas. É mais uma conversa sobre como ler mais e como mudou minha vida também. Acho que no começo eu precisei reaprender a ter atenção, a conseguir ficar ali parada no mesmo lugar por um bom tempo, em silêncio e sem nenhum estímulo visual. Eu lia pouquíssimas páginas e a minha mente assim já voava para outro lugar. Então eu escolhi leituras menores e leituras que eu achava que eu iria gostar, e aos poucos fui percebendo que o meu ritmo foi melhorando. Foi importante não ir direto para livros enormes ou que exigissem demais de mim, senão talvez eu não teria continuado como quando meu marido Victor, que também não lia há muitos anos, pegou logo de cara Crime e Castigo do Dostoiévski e não continuou essa leitura até hoje. Esse processo de aprendizado assim foi muito bom. Mas junto com esse processo de redescoberta, também veio com a quebra de uma ideia que eu carregava comigo, a de que eu não podia desistir de um livro. Por pior que fosse o livro, eu achava que eu precisava terminar ele a qualquer custo antes de começar o próximo. Pra mim, abandonar um livro era como quase admitir que eu não era inteligente o suficiente, como se só eu não conseguisse chegar até o fim. E por isso eu não me permitia tentar outro. Era quase como um fracasso. Hoje eu já penso bem diferente. Acho que existe leitura para todos os momentos. Eu posso deixar aquele livro de lado, eu posso pausar aquela leitura, eu posso pausar aquele que talvez não esteja fluindo tão bem e que talvez eu realmente não esteja gostando e começar outro. Isso não tem nada a ver com inteligência. Recentemente eu comecei a ler mais de um livro de uma vez. Justamente nesses momentos em que talvez a leitura não esteja fluindo, eu intercalo ela com outra e geralmente são de estilos diferentes. Assim a chance de eu ficar um bom tempo sem ler nenhum livro diminui bastante, já que ao invés de só abandonar a leitura, eu sempre terei outro livro em que eu tô interessada. E eu não falo em ler mais de um livro de uma vez pensando em produtividade ou para chegar no final do mês com um número muito grande de leituras, mas sim conseguir manter esse hábito diariamente. Eu tava conversando com uma amiga e ela me contou que ela lia mais de um livro ao mesmo tempo e que isso era algo muito comum pra ela. Naquele momento eu ainda não fazia isso e eu fiquei muito curiosa. E ela me explicou que pra ela era como com séries. Quando uma não tá indo num ritmo tão legal, ou quando ela cansava um pouco daquele tema, ela mudava pra outra, assistia outra. E depois, eventualmente, voltava pra primeira. E então eu percebi que a gente faz isso o tempo inteiro. Tanto com o YouTube, com séries e até mesmo com nossos hobbies. Às vezes a gente tá super engajado naquilo, mas depois acontece de talvez enjoar um pouco. A gente costuma dar um tempo e depois retoma de novo. Então por que com a leitura não poderia ser a mesma coisa? Aos poucos a leitura foi mudando dentro de mim. Eu podia passar horas lendo um livro, sentindo o mundo desacelerar e a minha ansiedade também. O livro ele cria esse espaço de silêncio, né? Mesmo quando tudo ao redor é barulho. E não é tanto sobre o lugar físico, inclusive não existe um lugar perfeito para se ler um livro. E nem o momento certo. Talvez se a gente ficar sempre esperando esse momento, ele nunca chegue. Nem sempre você vai estar sentado em uma poltrona super confortável, com uma mantinha e um chá na mão, pronta para ler seu livro. Por mais que esse momento seja realmente delicioso. Mas eu sei que eles são raros. Mas é sobre conseguir pausar todo o resto, ter aquela sensação de conseguir viver em outro tempo dentro da leitura.
porque nem sempre, dependendo da sua vida, da sua rotina, você vai conseguir criar esse ambiente. Isso é uma coisa muito pessoal. Aqui em casa, como somos só nós dois e o nosso cachorro, criar esse momento de leitura na parte da noite, onde a gente realmente desliga tudo, fica só em silêncio ou no máximo coloca uma playlist bem baixinha ali pra tocar, nos ajudou a ler mais. E parece que depois de um tempo tendo esses momentos de silêncio e de retomada, de certa forma, da minha atenção, o resto ficou barulhento demais. Os estímulos que antes eu estava acostumada, como TV, redes sociais, vídeos curtos, cheios de sons, cores, cortes rápidos, é que pegaram o lugar do que a leitura tinha antes. Era incômodo. O que me impressiona é como dentro das páginas eu consigo viver várias vidas, visitar lugares que eu nunca estive em tempos que eu não vivi. Mas mais do que isso, os livros despertaram e têm despertado mais de mim. Muitas vezes eu encontrei em uma frase aquilo que eu nunca tinha conseguido nomear. Como se alguém em outro tempo tivesse escrito aquilo justamente para mim. Essa sensação de intimidade é única. Os livros também me ensinaram de muitas maneiras. E eu não tô falando aqui no sentido acadêmico, apesar de conseguir aprender muito sobre outras culturas e história, mesmo em livros de ficção. Mas aprender que a vida pode ser narrada de mil maneiras. E que até mesmo a dor pode ser descrita com mais leveza. Que até os detalhes mais comuns, mais cotidianos, fazem parte de uma história maior. E junto com isso veio a linguagem. Não falo sobre só aumentar o vocabulário. Eu acho que é mais sobre ganhar ferramentas para pensar e para sentir também. Como eu penso diferente se eu não conheço o novo? Às vezes uma palavra nova me permitia explicar algo que sempre teve ali, mas que antes não tinha nome. Outras vezes era como uma metáfora que eu levava comigo por dias, como se clareasse algo na minha cabeça. E é curioso como encontrar uma palavra certa pode mudar a forma como a gente vê o mundo. Eu também comecei a me permitir experimentar, a não ficar presa ao que eu já sabia que eu iria gostar, ou do que eu esperava que eu fosse gostar. Alguns livros eu percebi que não eram pra mim, mas outros eu me surpreendi. E como foi bom ler coisas diferentes. Até hoje, na verdade, pra quem me acompanha há mais tempo, vê que eu tô sempre lendo coisas bem diferentes. Tô sempre testando coisas novas. Porque como eu vou saber se gosto ou não sem antes experimentar? Antes eu achava que eu não iria gostar de livros de ficção que tivessem um pouco mais de filosofia ali presente, ou até mesmo ensaios ou livros de não ficção. Mas hoje eu vejo que o meu gosto de literatura mudou muito. Esse ano eu li A Metamorfose do Kafka, li também O Estrangeiro de Albert Camus, não sei pronunciar o sobrenome dele corretamente. Li também A Morte de Ivan Ilitch do Tolstói, Um Teste Todo Seu da Virginia Woolf, e tô lendo atualmente Clarice Lispector. E são livros que ressoaram em mim de uma forma muito intensa. E que eu nem sabia se eu iria conseguir ler esses livros e se eu iria gostar. Mas como eu falei antes, ter passado por esse processo de aprendizado, de redescoberta, foi essencial para que hoje eu consiga ter uma experiência tão diferente com a leitura. Aos poucos você vai percebendo que você começa a entender os livros de uma outra forma. E esse é um processo natural de quando você começa a colocar mais a leitura no seu dia a dia. E hoje eu também percebo que eu não leio mais só por entretenimento. Também gosto de leituras mais políticas, de ensaios, de livros que exigem um outro olhar. E é curioso e até engraçado como a gente muda em tão pouco tempo. Ler pra mim acabou virando um ciclo. Eu comecei pequeno, insegura, e aos poucos fui acumulando histórias, referências, uma bagagem mesmo. E essa bagagem não é algo que se mostra com números, metas, mas no jeito como eu penso hoje em dia, como eu escrevo e até como eu converso.
Cada uma dessas histórias deixa um traço invisível em mim. Criam uma relação tão pessoal que eu sinto uma vontade de levar um pouco daquele autor ou daquele personagem comigo pra vida. Eu leio porque é uma forma de estar presente. É uma conversa silenciosa. É um modo de retomar o controle da minha atenção, de me afastar do barulho e, ao mesmo tempo, de me aproximar do mundo. Talvez seja isso, ler é uma forma de permanecer e também de descobrir que sempre há mais vida do que a gente imaginava. Esse foi um vídeo um pouco diferente do que eu costumo postar aqui no canal, espero muito que vocês tenham gostado. Espero também que tenha ressoado de uma forma positiva em vocês sobre a leitura. Gosto muito de compartilhar sobre esse tema e eu gosto tanto. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever, de curtir o vídeo e também deixar um comentário pra gente conversar. Muito obrigada por terem assistido e até a próxima!